Aí, beleza. Então, vamos lá para mais uma aula aí de estrutura e análise das demonstrações financeiras. Bom, o que a gente viu até agora? Até agora eu passei para vocês aquele primeiro exercício, que inclusive tem alguns que não entregaram ainda, e aí eu já deixo o recado. Se você não conseguiu terminar, não tem problema. Faz até onde você conseguir fazer. Não tem problema que eu não vou avaliar o conteúdo que você fez, tá? Ali vai valer mesmo a entrega da atividade, que é aquela atividade que tinha vários lançamentos, que depois a gente terminou juntos até, porque tinha algumas formas de colocar ali os termos ali que talvez vocês não estavam acostumados, e aí a gente foi vendo juntos para terminar. Então, quem não entregou ainda porque não conseguiu terminar, manda até onde conseguiu fazer, não vai ter problema, já vai contar a entrega pelo menos. E aí depois eu vi com vocês alguns aspectos das demonstrações contábeis. Então, a gente viu o balanço patrimonial, a DRE, a DMPL, a DLPA, a DVA, a DFC, né? A gente viu também alguns aspectos de cada uma dessas demonstrações. A que vocês conheciam, se eu não me engano, foram o balanço patrimonial e a DRE apenas até então, e de uma maneira talvez um pouco mais sintética, né, mais resumida, e aí a gente viu mais alguns aspectos ali de cada uma dessas demonstrações, né, e as outras que vocês não conheciam também, deu para a gente já ter uma boa noção do que são e para que servem, né? Então tem tudo aí nos nossos arquivos do Teams para acessar também. A ideia de vocês, de nós conversarmos um pouco sobre essas demonstrações, era justamente para vocês terem uma visão ampla de cada uma delas, bem generalizada mesmo, para que quando a gente chegasse nos indicadores e nas análises, ficasse mais tranquilo para vocês compreenderem o que nós vamos fazer aqui, tá? E aí, a partir dessa aula de hoje, que a gente vai entrar nas análises propriamente ditas, tá? E a primeira análise que nós vamos ver, então, é a análise horizontal. Então, vamos conhecer a análise horizontal. Vamos trabalhar a análise horizontal primeiro, a gente aprende a fazer ela, faz alguns exercícios, aí depois a gente passa para a análise vertical, fazemos alguns exercícios também, depois vamos usar as duas juntas para ver alguns pontos importantes, e assim a gente vai acrescentando aí algumas análises que nós veremos aqui durante o nosso curso, tá? Então, o que é uma análise horizontal? Já de cara você pode pensar, né, como horizonte é uma palavra que lembra assim a uma questão de comparação ao longo de um tempo, tá? É uma das definições que vocês vão ver aqui no texto, está aqui até no início já, ó, é uma análise de uma empresa num horizonte de tempo, ou seja, durante um certo período de tempo você faz uma análise e uma comparação entre as variações das contas ou de um grupo de contas também dentro da demonstração do balanço patrimonial e da DRE, tá? Para a gente fazer essa análise, o que nós vamos fazer nessa análise basicamente? Nós vamos olhar cada conta que tem ali no balanço patrimonial de um período e nós vamos comparar com outro período. Então, por exemplo, a conta caixa, por exemplo. Em um ano ela tem um valor, em outro ano ela tem um outro valor. E a ideia é perceber qual que foi a variação dessa conta nesse período. Então, se eu for comparar, por exemplo, a conta caixa de 2018 com a conta caixa de 2019, por exemplo.
o resultado disso vai ser um índice percentual. Então, eu vou transformar esses valores que eu tenho em porcentagens. E com essas porcentagens eu consigo perceber assim, ó, a conta caixa no ano anterior, ela estava menor, ou ela estava maior, ela teve um aumento ou ela teve uma diminuição. A ideia é essa. Por que que a gente transforma em índices, em percentuais geralmente, ou índices? Para aí a gente fazer as análises. Um dos motivos, talvez o principal deles, é porque fica muito mais fácil de a gente visualizar as variações nessa conta se a gente colocar em percentuais. Então, se você vê ali os valores, lógico que você, olhando para os valores, você já tem uma ideia se ela teve um aumento ou uma diminuição aquela conta, né? Mas, analisando com percentuais, fica mais evidente o tamanho dessa variação, tá? Outro aspecto importante também, do porquê que é usado esse método, é o fato de você ter uma facilidade muito maior em comparar as contas de empresas do mesmo ramo, por exemplo. Então, se eu pegar uma conta ali da DRE, por exemplo, da receita bruta de uma empresa, e eu pegar a DRE de outra empresa e olhar o índice da receita bruta dela, é muito mais fácil eu comparar os índices e muito mais relevante do que se eu comparar apenas os valores que estão naquela conta propriamente dita, tá? E aí, esses valores, em conjunto com outras informações de outras contas, a gente já consegue formar alguma ideia e aí consegue chegar a um pensamento de que situação que aquela empresa se encontra. Se a empresa A, ela é, por exemplo, a empresa A é mais rentável que a empresa B, né? Ou a empresa A, ela tem um retorno melhor do que a empresa B, e assim por diante. Então, nesse sentido que a gente tem que pensar, que a ideia de transformar esses valores em índices é justamente facilitar a leitura dos dados e também a comparação desses dados com outros dados, tá? Para fazermos, então, esse cálculo do índice, a gente vai usar essa formulazinha aqui. Aqui é só uma sugestão, é claro que não é um método único para ser feito esse cálculo, até porque vocês vão perceber que é uma regra de 3 simples que a gente faz ali. Mas para tentar facilitar o nosso entendimento ali na hora de fazer as contas, a gente pode usar essa fórmula aqui. E essa fórmula aqui seria o quê? Esse valor aqui, ó, VD, é o valor data. Vamos lembrar dele como valor data. Ele está aqui, ó, é um valor contábil em certa data, tá? Qual data? Por que valor data? Pensa que é o valor na data que você quer analisar. Então, se a gente pegar o exemplo que eu dei, que nós estamos comparando, né, analisando o ano de 2019. Opa, faltou um zero aqui. 2019. Nós vamos comparar com o ano de 2018. Eu estou comparando em 2019, né? Porque em 2018 eu não tenho como comparar com 2019, que ainda não aconteceu. Então, eu vou comparar em 2019. 2019 é o meu valor data, tá? E o VB é valor base. Então, lembre que aqui é D de data e aqui é B de base, tá? O VB é valor base. O que é a minha base? É o ano com o qual eu quero comparar. Nesse caso nosso aqui, o nosso valor base é 2018. Tá? E o valor base sempre vai ser 100%. Tá? Então, a ideia é entender qual foi a variação aqui em 2019. Essa conta aqui do valor que a gente está analisando em 2018.
que era 100% do valor em 2018. Ela teve um aumento ou uma diminuição? É isso que a gente quer evidenciar aqui. Qual que foi essa variação? Tá? E para isso a gente vai fazer essa conta aqui. O valor de 2019, que é o valor data, nós vamos dividir pelo valor base, que é o ano, do ano de 2018, multiplicar por 100. Tá? Aqui esse x aqui é vezes, tá? Às vezes as pessoas podem pensar que é um x, que você tem que achar o x. Não é, tá bom? É só vezes mesmo. Eu poderia até substituir por um ponto aqui. Multiplico por 100 e eu vou ter aqui um resultado, um valor que não é dinheiro, que ele é... Eu pensei uma coisa e escrevi outra. Um valor percentual. Tá? O valor que a gente vai chegar aqui é percentual. Daqui a pouco a gente vai ver os exemplos aqui e vai ficar mais claro, mas só para vocês já começarem aí formando essa ideia. Tá? Tá aqui o que é o valor base, o que é o valor data depois. Caso vocês esqueçam, no próprio texto aqui, ó, vocês vão encontrar essa explicação, tá? O valor base, ó, na data base, que é a data inicial que a gente quer analisar. É comparar, né? Então, alguns exemplos também, alguma coisa que eu já comentei. E aqui algumas características desta análise, né? Expressa os itens da demonstração contábil, né? Das demonstrações contábeis, com índices em relação a um ano da base inicial. Então, a gente vai colocar tudo em percentuais para a gente analisar os períodos. Aqui eu já falei também que o ano inicial sempre vai assumir a base ali de 100%, sempre vai ser 100% o ano inicial. A gente vai chegar no resultado de um quadro que ilustra essa mudança desses itens ao longo do tempo, ou seja, nós vamos fazer uma tabela, vai ser um formato de tabela, onde a gente vai conseguir visualizar essas alterações. E ali a gente consegue evidenciar as taxas de crescimento ou de diminuição de cada conta. Tá? E ainda mais um aspecto que o Marião traz, ó, que essa análise é chamada de horizontal pelo fato dos nossos olhos observarem essas informações no sentido horizontal. Como a gente vê aqui, ó. Sempre análise a gente vai fazer nesse sentido aqui. A gente vai analisar linha a linha, né? Então, nós vamos pegar ali as vendas líquidas, que está usando o exemplo aqui, vendas líquidas e lucro bruto, né? Contas da DRE. Então, quando nós formos analisar as vendas líquidas, na análise horizontal, a gente vai analisar no sentido horizontal. Vamos analisar linha a linha. Então, vamos fazer o comparativo entre os anos, né? E aqui, ó, nesse exemplo aqui, nós temos aqui os valores entre 2012 e 2015. Então, vejam que, olhando aqui, a gente já percebe as diferenças das contas, né? A gente percebe que em 2012 tinha um determinado valor, que vai ser o nosso valor base. Em 2013, as vendas diminuíram, consequentemente, o lucro diminuiu. Em 2014, aumentaram e o lucro também, consequentemente, aumentou. Em 2015, tivemos um novo aumento aí e um aumento do lucro também. Mas, olhando só para os valores, é difícil de a gente mensurar o tamanho dessa diferença, né? Aqui, por exemplo, como os valores eles estão bem diferentes, mas a gente já poderia pensar numa coisa aqui, ó. Sem os índices a gente consegue analisar aqui, mas o fato é que, na maioria dos casos, é difícil de ter essa visão sem colocar em percentuais e em índices. Por exemplo, aqui, ó, em 2012, a gente vai confirmar isso nos índices depois. Nós tivemos uma venda líquida de 87.600. Vocês perceberam que em 2014 a venda foi menor? Ó, mas
em compensação, o lucro bruto foi maior. Então, quando a gente coloca isso em percentuais, essas diferenças ficam bem mais evidentes, tá? E é mais fácil de fazer o comparativo também. Então, aqui pensando nesses valores aqui, como que a gente faria? Então, vamos pensar aqui naquela nossa... na nossa formulinha lá. Valor do dia dividido pelo valor base. Desculpa. Vezes 100. A gente tem o nosso resultado. Só um minutinho, tá? Voltei. Se tiverem dúvidas, vocês podem me interromper, tá, pessoal? Então, para nós calcularmos aí os índices desses valores aqui do exemplo, vamos usar a nossa fórmula ali, valor data dividido pelo valor base, multiplicado por 100. Como que vai ficar isso? Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente poderia até criar mais uma coluninha aqui em cada uma, nesse exemplo aqui. Seguramente eu penso em já deixar desse jeito também. Onde a gente vai colocar a nossa análise horizontal, tá? Lá na tabela do exercício já está assim para vocês. Então, vamos chamar aqui de AH, tá? Nossa análise horizontal, então. E aí, como a gente viu ali, sempre o valor base, a gente vai já deixar ele aqui como 100%. Ele é o nosso 100%. Dá para entender que é 100? Vou fazer de novo, porque não ficou legal. Deu um desconto para mim, tá, pessoal? Que estou no mouse aqui. Aí. Joia. E aí, como o meu ano base aqui na análise horizontal, o meu valor base é o ano que eu quero comparar, então eu estou lá em 2015, eu quero comparar com 2012. 2014, eu quero comparar com 2012 também. 2013, eu quero comparar com 2012. Nesse exemplo aqui, a gente está fazendo isso, tá? A gente está comparando todos os anos com o nosso valor base de 2012. Nada impediria a gente fazer uma análise, depende muito do que você quer analisar, né? Se quisesse analisar ano a ano, poderia também. 2013 com 2012, 2014 com 2013, 2015 com 2014. Então, são informações diferentes, mas, porém, são úteis, né, nos momentos certos. Mas aqui nesse exercício, a gente vai, nesse exemplo, a gente vai comparar tudo com o nosso ano base aqui, 2012.
tá bom? Então, vamos comparar 2013 com relação a 2012. Ó. Olhando aqui, a gente já percebe que teve uma diminuição, né? Mas vamos fazer o cálculo aqui, para ver qual que é o percentual dessa diminuição. O valor data é a data que eu quero analisar, 2013. Então, vai ser 83.295 dividido por 87,615. E o resultado eu vou multiplicar aqui por 100. Vamos ver quanto que vai dar isso aí. 87,615, 26.780. Vezes 100. Ah, não, estou calculando a coisa rápida. Peraí. É 83.295 por 87.615. Isso. Vezes 100. A gente chega aqui no valor de 95,07. Então, esse é o resultado aqui, ó, 95,07%. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 2013 nós tivemos uma diminuição nas vendas de 4,93%. Tá? Por quê? Porque em 2013 a gente vendeu 95% do que a gente vendeu no ano anterior. Ok? Com base nessa informação é que a gente vai gerar a nossa análise, né? Aqui, ó, eu tenho que entender que se esse valor aqui do meu resultado der menor do que 100, é porque diminuiu. E aí, para eu saber quanto que diminuiu, é só fazer aqui 100% menos 95,07%. Eu já chego no resultado de quanto que foi essa diminuição. Tá? Para aí eu poder chegar em alguma conclusão com esse valor aqui. Desculpa. E isso aqui a gente vai fazer para cada item aqui. Tá? Então, nós vamos pegar aqui os 86.470, dividir por 87.615. 95.738, vamos dividir por 87.615. Fizemos a análise aqui horizontal das vendas líquidas, nesse período aqui de 2012 a 2015. Não vou fazer todos eles aqui, porque eu já tenho aqui embaixo os cálculos aqui, daí para vocês verem os resultados, tá? Com o lucro bruto, mesma coisa a gente vai fazer. Nosso valor dia é 20.000, vou fazer aqui um pouco para cá, ó, 20.413, dividido pelo valor base, que é o de 2012, 26.780, vezes 100, $20.413 por 26.780, vezes 100, 76% e 22. Esse resultado vocês vão colocar aqui na coluna da análise horizontal, na frente do valor. Nossa, 76 e 22%. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tive uma diminuição no meu lucro bruto de 23,78%.
quase 24%. E aí a gente já começa a ter outras informações, né? Minha venda líquida diminuiu menos que 5% e eu já tive uma diminuição de 25% no meu lucro, né? Lógico que só essa informação não vai te dar o porquê, mas você já percebe aqui que alguma coisa aconteceu aí, né? O que aconteceu aí que a diminuição dessa venda líquida de 5% causou uma diminuição no lucro bruto de 26%, 23%, né? E aí depois em outras, na própria demonstração, talvez nas notas explicativas e em outras análises a gente consiga descobrir o porquê disso, tá? Tranquilo até aí, gente? Sim. Então, beleza. Tranquilo. E agora tem... Joia. E aqui embaixo, no material, já tem as respostas aqui dos cálculos, tá? Então, aqui, ó, só que aqui está trazendo ano a ano. Então, 2012 com relação a 2013. As vendas e o lucro, tá? O que a gente fez ali agora. 2014 com 2012. Vendas e o lucro. E 2012, 2015, as vendas e o lucro. E aí a gente chega nessa tabelinha aqui, que é o que vocês vão fazer aí na nossa atividade, tá? Esse é o resultado dessa análise horizontal relacionando esses anos aqui, esses 4 anos, ok? Vejam que o lucro e a venda de 2012, que é o nosso ano base, são 100% os dois. E os demais anos nós vamos comparar com esses resultados de 2012. Então, em 2013, a gente teve 5% de queda aí nas vendas. E em 2014, nós tivemos 2,3%, 1,3% na verdade, né? Por cento de queda nas vendas. E em 2015 nós tivemos um aumento de 9,3% nas vendas. Tá? Com relação ao lucro, uma queda de quase 24%. Já em 2014, um aumento no lucro de 50% com relação ao primeiro ano, né? E em 2015, um aumento de 63%, ok? E aqui algumas deduções aí que a gente chega olhando aquilo ali, que é justamente, basicamente é isso que eu comentei com vocês. Agora aqui, tá? Está aqui no texto também. Aqui uma informação interessante também, ó, de Matarazzo. Numa análise horizontal, temos esses dois, podemos definir como esses dois tipos aqui, ó. Quando nós comparamos com o ano anterior, nós temos uma análise anual. Então, comparei 2019 com 2018. Essa é uma comparação anual. E aí, quando nós comparamos com demonstrações mais antigas, aí nós temos uma análise encadeada. Esse que é o termo que é utilizado, tá? Então, esse exemplo aqui é uma análise encadeada. E se nós fôssemos analisar aqui só, por exemplo, 2013 com 2012, seria uma análise anual, tá? Como eu disse, podem ser utilizadas as duas em momentos diferentes, talvez. Por exemplo, agora em 2020 eu quero comparar o ano de 2019 com 2018, para eu ter uma ideia qual que foi a variação nesse tempo aí. Tanto nas vendas quanto em outras contas também, no patrimônio da empresa, no resultado da empresa, na lucratividade, enfim. Eu vou comparar todas as contas, para eu ver qual que foi a diferença nos 2 anos anteriores, né, 2019 e 2018.
porque aí eu tenho uma informação recente, né? Dependendo dessa variação, talvez eu até entenda alguns dos motivos do porquê que aconteceram essas variações, só pelo fato de olhar ali e falar, não, teve essa diminuição aqui, mas o que aconteceu? Ah, teve um problema tal, aconteceu aquilo com a economia, aconteceu aquilo outro. Eu já tenho as informações ali, eu posso lembrar. E também eu quero comparar um ano um pouco mais recente para eu ter talvez uma ideia de como que vai ser 2020. Pelos 2 anos anteriores eu consigo ter uma visão do que vai ser o nosso ano agora. Se eu comparo com anos anteriores, como está aqui 4, 5 anos atrás, eu posso já também analisar se eu consigo identificar uma sequência aí desse crescimento ou diminuição, né? Em 10 anos, eu percebo que a cada 2 anos eu tenho uma queda nas minhas vendas e depois as vendas começam a subir de novo, depois de 2 anos diminui de novo. Então eu começo a conseguir identificar padrões e identificando esses padrões eu posso tomar algumas decisões administrativas e algumas atitudes também para tentar solucionar esses problemas. Então essa é uma das coisas, né? Um exemplo só, mas são inúmeras aí as utilidades que tem essas informações, tá? E aqui está a nossa atividade que vocês vão realizar. Tem aqui para vocês o balanço patrimonial dessa empresa aqui, a empresa Tetra, e a DRE. Então a gente vai fazer uma análise anual. Nos nossos exercícios aqui, na maioria, serão análises anuais, ou seja, apenas comparando um ano com o outro, tá bom? Percebam que aqui o ano de 2012 está antes de 2011, né? Mas o meu 100% é o 2011, é o ano anterior, tá? Então, na hora de vocês passarem esses dados aqui para demonstração e para a tabela que eu trouxe para vocês realizarem o exercício, vocês já podem inverter essa ordem aqui. Colocar primeiro 2011, o ano do X1, e o X2 vai ser o 2012 aqui nesse exemplo. Tá? Então aqui estão todos os dados, e aí vocês vão realizar o comparativo aqui entre as contas, todas as contas. Todos os totais também. Tá? E a DRE é a mesma coisa. Resultado operacional bruto, tá aí todos os dados da DRE para vocês realizarem o cálculo para fazer os índices. Eu vou mandar para vocês em Word também. Ou, aliás, vou mandar em Word só, né? Porque daí vocês podem preencher isso aqui no Word mesmo. Beleza? Eu prefiro que vocês façam no Word para vocês treinarem essa conta, né? Para gravar melhor, tá? Então, futuramente, talvez a gente possa usar até o Excel para fazer, mas nesse início, vamos usar o Word mesmo. Ou, se você também quiser fazer no caderno, não tem problema. Tira foto depois, lá quem quiser fazer no caderno pode fazer, tira a foto e manda daí. A foto do caderno, tá bom? Tem que tirar uma foto bem legível só, por favor. E aqui no exercício, aqui no modelo que eu trouxe para vocês, ó, tá aqui já o X1, X2 e a análise horizontal aqui em percentual. Então aqui vocês já podem colocar só os valores mesmo, não precisa colocar o símbolo de porcentagem ali, porque já está lá em cima. A estrutura está bem próximo do que a gente viu, né? O ativo circulante não está tão analítica assim, né? Mas já está um pouco parecida já com o que a gente viu nos exemplos ali nas semanas anteriores. E aqui tem algumas contas só. Então vocês vão completar aqui as contas. Aqui no nosso balanço, por exemplo, tem aqui ativo circulante, tem o disponível, banco, aplicações, contas a receber.
Então, vocês vão organizar aqui ó, o balanço patrimonial de acordo com as contas que estão, esse balanço patrimonial aqui do modelo, de acordo com as contas que estão ali no balanço patrimonial ali em cima, tá? Então, coloquem os valores aqui e depois vocês vão fazendo os cálculos aqui dos percentuais. E aqui tem mais uma coluna, ó. Então, aqui nós temos o ano 1, 100%, e o ano 2, e a gente vai fazer o cálculo para descobrir qual que é o percentual. Aqui no D, esse Dzinho aqui, ó, a gente vai colocar qual que foi o desempenho dessa conta aqui nesse período. Então, o que que é o... como que a gente pode classificar esse desempenho? Se for um aumento na conta, teve uma evolução. A gente pode colocar só a letra E aqui, nesse campo aqui. Teve uma regressão. A gente pode colocar só a letra R. Tá? Ou E ou R aqui, então, evolução e regressão. E assim a gente vai fazer em todas as contas. Eu já vou arrumar que eu vi que está errado. Aqui é X1, horizontal, X2 está invertido aqui. Eu já vou arrumar ali antes de mandar para vocês. E a DRI é a mesma coisa. Está aqui o modelo básico, né? E vocês vão transportar aquelas contas que estão ali no DRE do exercício, aqui para essa DRE, e aí analisar aqui ela horizontalmente, né? Fazer a análise horizontal aqui dessa DRE também. E vão colocar aqui o desempenho também, se foi positivo, se foi negativo. Se teve uma evolução ou uma regressão nessa conta aqui. Por enquanto, esse foi o exercício, pessoal. Então, se vocês têm alguma dúvida, querem comentar alguma coisa, tudo tranquilo. Eu vou finalizar aqui também a gravação, que era isso que tinha que explicar. Vou alterar aqui. Se tiverem dúvida, podem ir perguntando, tá?